Então, eu estou fazendo esse vídeo para a gente poder entender quais foram as atualizações no código da balança. Basicamente, o nosso programa ele agora integra a biblioteca EPROM do Arduino e ele também integra um conjunto com 6 botões, beleza? A biblioteca EPROM, ou melhor dizendo, a EPROM é uma memória do microcontrolador, onde a gente pode armazenar informações e essas informações elas ficam armazenadas nessa memória, independente do Arduino ser reiniciado ou não. E o que é que a gente precisa entender desse EPROM? A EPROM é como se fosse um armário, certo? Cheio de gavetinhas. E em cada gavetinha dessa a gente pode armazenar uma informação, beleza? Então, para a gente armazenar uma informação no EPROM, a gente precisa dizer ao Arduino qual é o endereço da gavetinha que a gente quer armazenar. Cada gavetinha ela tem um endereço único e a informação que a gente quer armazenar nessa gavetinha. Então, se eu quero escrever uma informação no EPROM, eu digo ao Arduino qual é o endereço onde eu quero escrever essa informação, certo? E qual é a informação que eu pretendo escrever. A quantidade de espaços de armazenamento de um EPROM vai depender muito do modelo do Arduino. No caso do projeto, o Arduino usado ele tem 1000 espaços de armazenamento. E cada espaço desse a gente só pode colocar 1 byte. Então, em cada endereço da memória eu só posso armazenar 1 byte, que é uma quantidade de 8 bits, beleza? Então qual é o nosso grande problema? A tara de uma balança ela é uma variável tipo long, logo o tamanho dela é de 32 bits. E aí como é que eu vou armazenar uma variável de 32 bits ou 4 bytes na EPROM do Arduino? Felizmente existem programações que tratam os vários tipos de variáveis. Então você pode gravar na EPROM do Arduino qualquer tipo de variável, inclusive uma variável long. Então, para uma variável tipo long, a programação ela divide o tamanho da variável em 4 bytes e armazena cada byte e uma sequência de 4 endereços consecutivos. Então, o primeiro byte vai em endereço, o segundo byte endereço mais 1, o terceiro byte endereço mais 2 e o quarto e último byte endereço mais 3. Ou seja, uma variável tipo long ela ocupa 4 espaços de armazenamento da EPROM, ou 4 gavetinhas, né? Então, essa função facilita muito a nossa vida. A gente só precisa botar o endereço inicial que a variável vai ser armazenada e o valor dela. Então, a tara de uma balança ela ocupa 4 espaços de armazenamento na memória, beleza? E 4 espaços consecutivos. E para recuperar essa informação, a gente usa a função EPROM_readLong e a gente só precisa dizer o endereço inicial onde está armazenada essa informação, beleza? E aí essa função ela integra as informações que se encontram em endereço, endereço mais 1, endereço mais 2 e endereço mais 3. Ou seja, quando tu usa essa função aqui, ó, ela lê 4 espaços de armazenamento a partir de endereço, junta essas 4 informações e te retorna a variável long, beleza? E aqui embaixo está a estrutura dessas duas funções. Então, EPROM_WriteLong e EPROM_ReadLong. Lá no código das balanças, no setup, logo no setup, a tara das balanças ela é setada com base nas informações da EPROM. Então, quando o Arduino ele se reinicia, a programação vai buscar na EPROM o valor das taras para atribuir as balanças. E como é que isso acontece? De início ela atribui 0 ao endereço, certo? E para cada interação, uma balança vai ter seu offset setado com base no que o programa lê lá da EPROM. Então, de início eu tenho endereço igual a 0, certo? Então,
ele entra nesse for com NL igual a 0. Então, balança 0.setOfset é from read long 0. Essa função aqui, ó, vai retornar a tara que se encontra no endereço 0, 1, 2 e 3. Então ela vai juntar esses 4 bytes e vai retornar a variável long armazenada. Então essa balança ela vai ser setada. Depois disso, a gente incrementa 4 ao endereço, certo? Porque a próxima tara ela se encontra na posição 4 do armazenamento em diante. 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, na próxima interação, o endereço agora é 4. E outra balança do array ela vai ser setada a partir do endereço 4. E assim sucessivamente. Todas as balanças são setadas. Bom, essa função ela trata dos 6 botões que chamam a tara das balanças. E aí a função dela é ficar checando se algum botão foi apertado. E aí quando um botão é apertado, ela calcula a tara da balança relacionada àquele botão e escreve essa tara da EPROM. A estrutura dela é bem simples, certo? Eu criei um array aqui de início com umas portas analógicas relacionado aos botões e eu chamei esse array de analog. Então lá no loop a gente tem essa interação aqui, ó, que fica checando se a gente tem um for que fica checando se alguma porta foi pressionada. E como é que ele faz isso? Bom, para a primeira interação a gente vai ter o NL igual a 0. Então, se analog read analog 0, só que quem é analog 0? A posição 0 do array analog é a porta 0. Então, se analog read da porta A0 for maior do que 50 e se qualquer botão for pressionado, essa condição ela é satisfeita, o analog read vai ser maior do que 50, então eu chamo a função tara. Se não for maior do que 50, ou seja, não tem nenhum botão pressionado, eu não faço nada. E aí na próxima interação do for, eu vou ter 1 dentro do parâmetro analog. E aí a posição 1 do array analog é a porta A1. Então eu vou ter, se analog read é A1 maior do que 50, eu chamo a função tara. E se não for, eu não faço nada. E eu chamo a função tara com 2 parâmetros. O parâmetro porta e o parâmetro posição. A primeira coisa que a função tara vai fazer é identificar qual foi o botão que foi pressionado. E ela faz isso tirando uma média das leituras da porta analógica que foi pressionado um botão. Então eu defini aqui uma variável chamada analog read e ela recebe 15 leituras de uma porta analógica. Depois de ela ter recebido essas 15 leituras, eu atribuí a ela a média dessas 15. Então ela vai ficar com um valor próximo, com um valor bem definido. Cada botão ele printa numa porta um valor bem definido. Então tá aqui nosso esquema de botões, de forma que se eu apertar o primeiro botão da porta 0, ele vai imprimir na porta um valor próximo de 512. Então, da mesma forma, se eu apertar o botão 1, aqui o botão do meio da porta 0, ele vai imprimir na serial um valor próximo de 339. Sempre assim. Então, se esse botão for o pressionado, a função analog, a variável analog read vai ficar com uma média próxima de 512. Então, depois disso, depois que ela tem essa média, ela vai comparar o valor dessa média com um array de referência que eu chamei de ref botão lá em cima do código. Beleza? Então, para x igual a 0 e x variando de 0 até 2, se a média das leituras da porta for maior do que referência botão, aqui tem o x, né? Aí na primeira iteração fica 0. Então, se a média das leituras for maior do que referência botão 0, quem é que está na posição 0
do array referência botão tá o número 500. Então, se eu apertar esse primeiro botão, a média tá perto de 512, certo? Então, essa média das leituras aqui, essa média das leituras vai ser maior do que 500, certo? E eu vou identificar esse botão, beleza? Essa linha de código vai imprimir um valor de 0 a 5 na variável botão. Então, por exemplo, tá lá nossos 6 botões, eu apertei esse botão daqui, da porta 1, beleza? Então lá no loop ele vai começar a verificar. A porta 0 foi apertada? Não. Aí NL vem para 1 aqui, ó. Com NL igual a 1, ele vai verificar. A porta A1 foi apertada? Foi. Então ele chama a função tara com a porta A1 e com a posição NL, que é 1 no caso. Aí ele desce para cá, tirou a média das leituras e ele viu que a média está próximo de 256, beleza? Então o próximo passo é comparar com o array de referência lá de cima, beleza? Então x é igual a 0. Aí ele vai comparar. A média é maior do que referência botão, a posição 0 do array, referência botão. Só que a posição 0 desse array está 500, então não é, beleza? Aí x vai ser igual a 1, aí ele compara de novo, só que a posição 1 do array é 320 e a média está com um valor próximo de 256, beleza? Então na terceira tentativa, aqui ó, o teu x vai ser 2 e aí ele vai comparar. Essa média é maior do que a segunda posição desse array, então lá na posição 2 do array tu tem um valor de 330 e tua média está próxima de 256. Então esse if ele é verdadeiro, o programa entra aqui e identifica o botão. Então o botão vai receber x, que é 2 no caso, certo? Mais 3 vezes posição, que nada mais é do que o nosso NL, no caso 1. Então 2 mais 3 vezes 1, esse botão vai receber o valor 5. Então a função ela identificou a variável botão como sendo o botão 5, do jeito que a gente queria. Então depois que a função ela identifica o botão, ela precisa identificar o endereço da memória que vai ser escrita, a tara da balança que está relacionada com aquele botão. E é muito simples, porque a balança que está relacionada com o botão 0, por exemplo, a tara dessa balança vai se encontrar no endereço 0, 1, 2 e 3 da EPROM, beleza? No endereço 4, 5, 6 e 7 está a tara da balança que está relacionado com esse botão aqui, ó. No endereço 8, 9, 10 e 11 já é a tara dessa outra balança, e assim sucessivamente. Então o endereço inicial que vai ser escrito a tara, e é a única informação que a gente precisa, é botão vezes 4. Então esse endereço ele vai receber a informação de onde é que vai ser escrita a tara na EPROM. Depois que a gente identificou o botão e o endereço de escrever na EPROM, a gente calcula a tara. Então essa função aqui ela calcula a tara da balança que está relacionada com aquele botão. Depois que a gente calculou a tara, a gente precisa setar a tara. Então seta essa linha de código, seta a tara. E a gente também precisa escrever essa tara na EPROM. Então EPROM write long, o endereço que a tara vai começar a ser escrita e o valor da tara. Então lá no nosso código, beleza? Tá lá no loop tá a parte que checa se algum botão foi apertado, beleza? E lá no finalzinho tá o void tara, que faz todas as funções que a gente acabou de explicar.
Então, no caso do exemplo, se o botão 5 for apertado, o que é que vai acontecer? Essa variável sum aqui, essa variável soma, ela recebe balança 5, vamos lá, no array balança, na posição 5 do array balança está a balança 6. Então, eu vou ter aqui balança 6 ponto read average 10. Então aqui eu vou pegar a média de 10 leituras brutas. Então eu calculei a tara. O segundo passo é balança 6.set offset, o valor da tara, beleza? Aqui eu seto a tara. E depois eu escrevo essa tara na EPROM.